Bem-vindas e bem-vindos se você mora no Brasil. Bem-vinda e bem-vindo, você conhece essa birosca em que a gente vive. Depois de mais de 6 anos, finalmente os executores do assassinato da vereadora Marielle Franco e do seu motorista, o Anderson Silva, foram julgados. Houve o primeiro julgamento, uma primeira condenação aí por um júri popular. Os mandantes, ou aqueles que estão sendo acusados de serem mandantes, ainda vão ser julgados. E é um pouco sobre esse caso e toda a discussão em volta da morte da Marielle que eu queria falar nesse vídeo. Biroscando desse quadro que eu faço todas as semanas, falando de questões de direito. E esse conteúdo fica disponível no youtube.com/Alexandre Bahia, assim como várias plataformas de podcast. Tem lá o Birosca News. Se você gostar desses conteúdos, curta, compartilhe, assina os nossos canais. Pois bem, então, alguns dias atrás, finalmente, os ex-policiais do Rio de Janeiro, né, Rony Lessa e Elcio de Queiroz, foram condenados pelo assassinato da vereadora Marielle Franco, que foi alvejada, ela e seu motorista alvejados dentro do carro dela, com uma série de tiros, que foram desferidos de acordo com a condenação pelo Rony Lessa, e quem dirigiu o carro era o Elcio de Queiroz. O Rony Lessa, por ter efetivamente feito os disparos, foi condenado a 78 anos e 9 meses, e o Elcio de Queiroz, por estar dirigindo e ter contribuído diretamente ali com o resultado, 59 anos mais 8 meses. As penas foram bastante altas, há uma série de agravantes que foram colocados na sentença, foram considerados pelos jurados, pelo júri popular, que considerou que eles eram culpados e também que havia uma série de causas de aumento aí de pena, e, portanto, eles agora, de acordo com o atual entendimento do STF, eles podem recorrer dessa sentença, mas eles vão fazer isso presos, já que foram condenados por júri popular. E recentemente o STF passou a entender que contra condenações de júri, pelo princípio da soberania dos vereditos, eles podem recorrer, mas presos. Com a decisão com a qual eu não concordo, mas enfim. Além das penas, eles também foram condenados a indenizar as famílias das vítimas e também pagar uma pensão até que o filho do Anderson Silva complete 18 anos de idade. Então, tem na própria sentença penal a fixação da pena, regime fechado, inicialmente fechado, enfim, para ambos, e também as indenizações. Bom, mas eles não fizeram isso sozinhos, eles fizeram isso a mando de outras pessoas. E está no STF para ser julgado, estão para ser julgados 5 réus que seriam, direto ou indiretamente, os mandantes. As duas pessoas centrais aí são os irmãos Brazão, o Chiquinho Brazão, que é deputado federal pela União do Rio de Janeiro, um árduo defensor do Bolsonaro, e o Domingos Brazão, que é membro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, por causa do mandato aí do deputado federal. Esse caso está no STF. E além deles, tem outros ex-policiais que estão sendo julgados em conjunto aí com os dois Brazão aí, o Rivaldo Barbosa, que era um delegado da Polícia Civil do Rio, o Ronald Pereira, ex-major da PM do Rio, que ficou monitorando durante um bom tempo os passos da Marielle, e o Robson Fonseca, que deu cabo de sumir com a arma do crime. O STF já ouviu as partes, os réus, já ouviu a acusação, já ouviu as testemunhas e agora aguarda para alegações finais, quando então, depois das alegações finais, o tribunal pode tomar a sua decisão. Vale lembrar qual é a motivação desse crime. A motivação tem a ver com a atuação do pessoal do Rio, não só da Marielle, mas na verdade do pessoal do Rio, que denunciava milícia no Rio de Janeiro, ou seja, policiais do Rio que agem como milicianos e que especificamente estaria aqui a atuação da Marielle Franco atrapalhando loteamentos irregulares na zona oeste do Rio,
E isso teria sido estopim para a morte da Marielle Franco. É um crime de natureza política, de natureza econômica, de natureza política porque ele tem a ver com a atuação política da vereadora que combatia a milícia, esse estado paralelo criminoso que existe e no caso do Rio é tão ou mais virulento que o próprio tráfico, o próprio crime organizado do tráfico. E aí, por causa disso, então, a Marielle acabou sendo morta. Felizmente, os executores acabam de ser condenados e os mandantes, em breve, esperemos, sejam também condenados exemplarmente, porque é inaceitável esse tipo de situação. Marielle, obviamente, é um grande símbolo por ser uma mulher negra da periferia, lésbica, que lutava pelas minorias, lutava por melhorias das condições de vida da população periférica do Rio de Janeiro, e por causa disso, justamente por fazer o papel que deveria ser o papel de qualquer político, que infelizmente é algo extremamente raro, é justamente por isso que ela foi assassinada. A gente vai continuar acompanhando esse caso, eu espero, quando houver a decisão do STF sobre os mandantes, voltar aqui e atualizar, fazer um outro episódio de Berosca News, espero, falando da condenação exemplar destes mandantes. Eu vou ficando por aqui. Se você gostar desse conteúdo, curta, compartilhe e a qualquer momento eu volto falando de mais alguma questão maluca, absurda, estapafúrdia que acontece nessa birosca de país. Tchau.